A nossa história começa dentro de um quarto e o nosso prota Fan Xiu tava dormindo tranquilamente e de repente o celular dele começa a tocar. E então ele vai acordando, mas quando ele abre os olhos ele se surpreende com algo e ele fica sem entender o que está acontecendo na frente dele. E ele vê que as paredes e o teto do quarto dele tá cheio de escrituras misteriosas. Mas o que está acontecendo aqui? Quem foi que escreveu tudo isso no meu quarto? Mas espera um pouco. O quê? A escritura desapareceu? Será que foi porque eu acordei agora? Isso é um sonho ou é uma alucinação? Aquelas palavras pareciam muito claras e reais, não pode ser um sonho e nem uma alucinação. Então ele começa a olhar em volta. Espera um pouco, tem algo de errado aqui. Esse não é o meu quarto. Mas onde diabos eu estou? De quem é essa casa? Onde está o copo de macarrão instantâneo que eu deixei na mesa da cabeceira, depois de comer na noite passada? E cadê aqueles 2 lenços que eu joguei no chão? Mas o que está acontecendo aqui? E então o Fanshu começa a lembrar de algumas coisas. Ambos de nós somos órfãos, semelhantes em idade e aparência, mas nossos caminhos de vida são completamente diferentes. Eu recebi a ajuda de uma pessoa bondosa e ingressei em uma universidade prestigiada. No entanto, ele abandonou o ensino médio e começou a trabalhar como vendedor no ramo imobiliário, levando assim uma vida comum. Mas por que será que eu atravessei para outro mundo paralelo e agora eu estou no corpo de uma outra pessoa que se parece comigo? Mas o que está acontecendo? Mesmo que eu tenha sido reencarnado em uma outra realidade, mas o que eram aquelas escrituras na minha parede? Nas memórias do dono original do corpo, nada tão estranho jamais aconteceu. E ele começa a olhar pelo quarto dele, mas então ele escuta uma voz de uma mulher chamando ele, e a mulher diz que já é a hora do café da manhã dele. E então essa bela mulher aparece na porta do quarto do Fan Xiu, e enquanto chama ele de meu querido, ela vai caminhando na direção dele. Peraí, mas então eu já sou casado nesse mundo paralelo? O que está acontecendo? Querido, você já está acordado? É hora do café da manhã, ela fala. E o Fan Xiu pensa que a viagem temporal não é tão ruim assim. Se não fosse essa viagem temporal, eu nunca teria encontrado uma esposa tão linda e gentil em toda a minha vida. E ela continua falando pra ele que já tá na hora do café da manhã. Como é que eu devo chamar ela? De esposa? Ou talvez de querida? Ou seria melhor se eu chamasse ela de meu docinho? Na verdade, seria melhor se eu chamasse ela apenas pelo nome dela. As memórias do proprietário original do corpo devem estar todas armazenadas. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algumas informações sobre ela. E então ele começa a procurar no cérebro dele. Peraí, o nome da esposa não tem nenhum, e também não tem nenhum histórico de relacionamento, não tem nenhuma habilidade especial ou hobby, não tem nenhuma informação aqui. Como assim? Eu não consigo encontrar nada? Na verdade, não há nenhuma memória dessa pessoa nas lembranças do proprietário original do corpo. Peraí, então essa suposta minha esposa poderia ser, e ela fica olhando com a cara assustadora pra ele. Você, quem é você? E então ela fica em silêncio por um momento. Você consegue me ver? Ela diz. Se eu consigo te ver? Não, peraí, a minha mente tá confusa, deixa eu pensar um pouco. Então você consegue me ver, e ela se transforma no bicho bizarro, e o Fan Xiu começa a chorar, e então ela come a cabeça dele, mas então de repente ele acorda na cama dele de novo. O que aconteceu aqui? Peraí, eu morri ou foi apenas um sonho? Droga, aquelas escrituras de novo estão por toda parte. Parece que não foi um sonho, elas estão sumindo novamente. Essas palavras que desapareceram, poderia ser uma pista? Será que eu tenho que fingir ser cego? Não, eu acho que não é isso. O proprietário original desse corpo não era cego. Ele era apenas um cara comum, e eu não vi nenhuma esposa em lugar nenhum na memória dele. Ele sempre viveu sozinho e nunca ouviu nada em comum. Então isso significa que eu não posso deixar que a minha esposa saiba que eu posso ver ela. Então eu tenho que fingir que ela não existe. E então a esposa dele vai abrir a porta do quarto de novo. Querido, o café da manhã já está pronto, ela diz. Droga, talvez a única maneira de viver uma vida normal sem ser morto seja ignorando ela, assim como o dono original desse corpo fez e viveu uma vida normal sem ser morto. E o Fan Xiu abaixa a cabeça para não poder olhar para ela. E então ela encosta junto dele e pergunta para ele se ele não vai tomar café. Rapaz, eu não sei você, mas se fosse eu no lugar do Fan Xiu, eu ia morrer toda hora para ela. Eu não posso me mexer, eu não posso olhar para ela, do contrário eu definitivamente vou morrer. Eu preciso fugir daqui. E ela começa a virar a cabeça na frente dele. Mas o que é isso? Ela já tá pegando pesado, isso é trapaça. E então ela começa a rir. Parece que você pode me ver, não é mesmo? Ela diz enquanto lambe a cara dele. E então ele começa a gritar e morre de novo. E ele acaba acordando no susto novamente. E ele fica todo ofegante deitado na cama. Droga, mas que droga, como é que eu vou sair dessa situação? E ele começa a tremer. Mas o que diabos está acontecendo aqui? Eu estou reencarnando depois que eu morro ou isso é um loop temporal? Cada vez que eu morro, eu volto da onde eu comecei. Isso seria como arquivos salvos em um jogo? Da última vez eu abaixei a cabeça para poder não olhar para ela. Mas ela acabou tomando a iniciativa de se aproximar. Isso significa que ela precisa ter certeza de que eu posso ver ela, e só então ela tomará a atitude. E ele começa a olhar o TikTok no celular dele. Querido, é hora do café da manhã, você não vai tomar o café? Ela fala.
querido, por que você está olhando para outra mulher na minha frente? Como você ousa? E ela pergunta pro Fanchiu se ele não gosta mais dela. Droga, eu tenho que me acalmar. Querido, eu sei que você não é míope. Por que você está segurando o celular tão perto do seu rosto? Você pode me ver por acaso? Droga, parece que ela percebeu até quando eu faço coisas fora do comum. Eu tenho que me acalmar, eu preciso ficar calmo. Ok, por enquanto tá tudo certo, sem nenhuma reação da parte dela. E ele vai passando a tela do celular pro lado, e então ele fica surpreso com o que vê no celular, e ela aparece no celular dele e pergunta se ele tá bem. Mas que merda é essa? E ele joga o celular pra longe, e então ele vai se afastando da cama. Eu sabia, você consegue me ver. E ela abre a bocona do Pennywise e vai pra cima dele, e o Fanchiu vai preparando um soco pra dar nela, mas ela acaba desviando do soco dele. Nisso ela já abre a bocona pra morder ele, e ela dá uma mordida no braço dele, e o Fanchiu começa a gritar, e só numa mordida ela arrancou o braço dele. E aí, rapaziada, vocês com a esposa dessa aí, vocês iam gostar? Parece que dessa vez é o meu braço que tá sendo comido. Ah, mas que droga. A primeira vez foi a cabeça, e agora o braço. O que será que ela vai querer comer da próxima vez? E então o Fanchiu respawna de novo, mas dessa vez ele se escondeu, mas ela acaba achando ele, mesmo na sexta reencarnação. Eu ainda fico surpreendido quando a minha esposa se aproxima de mim de repente. Eu tô morrendo à toa devido à minha falta de habilidade de atuação. Então depois que ele reencarna de novo, ele tenta fugir, mas ele não consegue. Na oitava vez eu queria escapar, mas eu não consegui fugir dessa casa. E como eu não pude escapar, eu acabei cedendo à situação. Talvez seja melhor optar por aproveitar essa situação. Isso mesmo, esposa, eu consigo te ver, vai em frente e me coma. Ele simplesmente aceita aquela situação. E depois de morrer 13 vezes seguidas, o Fanchiu procurou desesperadamente pela morte. Algumas pessoas estão vivas, mas também já estão mortas. Algumas pessoas são insanas, mas têm uma clareza incrível. E a morte continua. Ele morre 14, 15, 16 vezes. E em cada morte sucessiva, ele recebe memórias do corpo original. E ele obteve algumas memórias sobre o que tipo de mundo é esse. E a única diferença dessa vida dele agora e da anterior é que nesse mundo há notavelmente um número absurdo de histórias bizarras e estranhas. E então depois de morrer 18 vezes, ele pensa: por que eu consigo continuar morrendo e voltando no tempo? E quem foi que escreveu essas palavras por todo o meu quarto? E por que elas desaparecem assim que eu as vejo? E ele vai acordando de novo. Mas o que será essas coisas? Será que tudo isso é uma lenda urbana? E eu tô achando que a minha esposa é uma dessas lendas. Parece que ela só está brincando comigo. E o Fanchiu começa a pensar no que ele pode fazer. E a esposa dele vai entrando no quarto de novo. E ela fala pra ele que tá na hora do café da manhã. E ele começa a rir. Ela sempre quer me acordar, mas ela nunca faz contato físico comigo. E então ela pergunta pra ele se ele quer comer uma outra coisa além do café da manhã. E ela pergunta se ele consegue ver ela. E o Fanchiu vai se aproximando dela. Mas então ele acaba atravessando o corpo dela. Eu estava certo, parece que ela só pode agir quando tem certeza que eu posso vê-la. E o Fanchiu começa a fazer o café da manhã dele. E ela diz que já preparou o café da manhã e pergunta se ele não vai comer. Parece que quanto mais a mulher é bonita, mais ela pode enganar as pessoas. Ela fica me chamando para tomar o café da manhã, mas na realidade ela nem fez nada para comer. Apenas ao sair daqui eu posso ir para fora investigar pistas sobre a minha esposa e procurar sobre o que é essas anomalias nesse mundo. E a esposa dele se transforma no chão da casa e pergunta se ele consegue ver ela. E ela pergunta por que ele não tá tomando o café da manhã que ela fez para ele e se ele não gosta da comida dela. Eu tenho que sair dessa casa para ver o que eu posso descobrir. E a esposa dele se transforma na maçaneta da porta e ela fala que ele não pode sair, porque ele não fica em casa para fazer companhia a ela. E o Fanchiu pensa que só saindo dessa casa ele vai conseguir achar uma maneira de descobrir o que é isso. Eu tenho que achar uma maneira de me vingar. Ninguém pode sair impune depois de me matar 18 vezes. Ninguém mesmo. E ele vai caminhando para fora da casa. A única coisa que eu quero é vingança. Eu tenho que encontrar uma forma de eliminar esses monstros. E então eu volto para casa. E assim eu vou poder acabar com ela. E ele vai saindo do prédio. Mas o que é isso? Será que isso é um inferno? E ele vê um monte de criaturas horríveis voando. E parece que aquele mundo está infestado de fantasmas. E o Fanchiu fica desesperado. E então ele começa a rir feito louco. Esse mundo é tão interessante. Mas então algo começa a acontecer com o corpo dele. E então ele vomita no chão. E alguém aparece e pergunta o que há de errado com ele. E o Fanchiu fica olhando para aquela pessoa. E a menininha pergunta se ele tá doente ou algo do tipo. Não, eu estou bem. E você não precisa ficar me chamando de tio. Me chame apenas de irmão mais velho. Ela é tão fofa, eu gostaria de ter uma filha desse jeito. Então parece que você pode me ver também, não é? E a menina se transforma no diabo. E o Fanchiu fica sem entender o que tá acontecendo. E ele vê o bicho crescendo na frente dele. Então você consegue me ver? E ele vai pra dar uma pancada no Fanchiu. E o Fanchiu começa a rir e diz que isso é interessante, que isso é muito interessante. Mas tem um porém, eu prefiro essa sua aparência do que a de antes. Porque assim eu não vou sentir nenhuma pena quando eu te matar mais tarde. Existem tantas coisas esquisitas como você. Então eu não preciso me preocupar em matar todas elas. E o bicho esbagaça o Fanchiu. E então ele vai acordando na cama de novo.
Só que dessa vez ele fica deitado na cama de boa, e a mulher dele deita do lado dele e fala pra ele levantar que o sol já tá brilhando. E o Fan Shiu pensa que já tá de saco cheio disso. E a cena corta pra ele fora da casa já, sentado no banco de uma praça. E aquela mesma menininha chega de junto dele chamando ele de tio. E diz pra ele que ela não consegue achar a mãe dela. E pede pro Fan Shiu levar ela pra casa. E o Fan Shiu pensa que após assistir tudo isso por meio-dia, parece que esse mundo está cheio de todos os tipos de fantasmas. Um tipo era estranho na aparência e na racionalidade. Eles são agressivos, mas, como ar, eles não podem fazer nada. Enquanto outros tipos não se diferem dos seres humanos, eles fingem ser amigos próximos e familiares, acompanhando o alvo e falando com eles. E assim que tiverem uma resposta, eles atacarão a pessoa. E a mesma coisa acontece com a minha querida esposa. Mesmo que pessoas comuns não possam perceber a sua existência, mesmo assim eles se apegam a uma pessoa e desempenham um tipo de papel. Mas por que eles fazem isso? Isso é tão estranho. Será que eles estão tentando se integrar na vida humana? E a cena corta por um tempo depois. O Fan Shiu acaba comprando uma água na máquina automática. Essa é a única grana de 3 dígitos que eu tenho. Então acho que eu vou ter que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Isso se eu quiser descobrir a verdade sobre esse mundo. E então ele recebe uma mensagem da empresa onde ele trabalha. E parece que é o gerente. E ele pergunta se ele não vai ir trabalhar. E que ele já faltou várias vezes nesse mês. Parece que eu ganho dinheiro por comissão. O proprietário original vendeu uma vila há meio ano. E a comissão ainda não foi paga. Mas essa quantia deve ser o suficiente para me sustentar por um tempo. E o Fan Shiu manda uma mensagem pro gerente falando que vai ir no escritório dele mais tarde. E então ele sai avoado com a bike dele. E depois de um tempo ele chega em um lugar. E então ele fica olhando pro prédio e se pergunta o que é isso. Será que esse é o escritório de vendas? E ele guarda a bike e começa a andar na direção do prédio. E então o celular dele começa a tocar. E alguém no celular pergunta se ele tá bem e por que ele não foi trabalhar hoje. E o Fan Shiu diz que ele tá bem. E pergunta se a pessoa do telefone tá no escritório agora. E a pessoa no telefone fala que sim. E que o filho do Hudai chamou o Fan Shiu várias vezes, mas ele não respondeu. E então a pessoa tá descontando nele. Tanto que ele tava fazendo hora extra até agora. E o Fan Shiu diz que entendeu que já tá a caminho da empresa. Isso é estranho. Toda a academia Bailiu parece ter se transformado em um hospital psiquiátrico. Mas parece que esse hospital não tá sendo usado. Será que esse hospital também é um hospital fantasma? Isso é realmente interessante. E ele vai caminhando para lá para dentro. Mas então ele acaba se esbarrando em algo. Mas o que foi isso? Eu esbarrei em algo macio. Será que esse hospital psiquiátrico está fora dos limites? E então ele acaba encostando em algo macio. E ele fica impressionado com a maciez daquilo. Mas então ele recebe um tapa da mulher. E ela chama ele de canalha e diz que vai denunciar ele. E o policial pergunta o que é todo esse barulho. E pergunta o que o Feng Shiu tá fazendo. Então isso é a academia Bailu. E ele vai olhando para a academia. Mas então ele fecha os olhos. E pelo que parece ele tá usando alguma habilidade que ele tem. O que está acontecendo? A academia Bailiu desapareceu novamente? Não é possível. Poderia ser. Ele vai encostando na construção. E ele percebe que a mão dele atravessa o prédio. Eu consigo ver esse hospital psiquiátrico, mas eu não consigo tocá-lo com a minha forma física. Provavelmente é a mesma coisa estranha que acontece com aqueles bichos, que só podem agir quando certas condições são atendidas, como perceberem que você pode ver eles. Peraí, só pode ser tocado se certas condições forem atendidas. E o Fan Shiu vai colocando a mão na construção e ela vai atravessando o prédio. E então ele atravessa o prédio e ele começa a caminhar para lá para dentro. Parece que deve haver um grande segredo escondido aqui. E a cena corta para a sala número 104. Os corredores, restaurantes, banheiros e salas de atividades, todos estão vazios. E além disso, havia um cheiro forte de sangue na área da enfermaria. E ele começa a refletir sobre o que está acontecendo ali. E então ele continua atravessando as paredes. E quando ele atravessa a parede, ele percebe algo se mexendo. E ele fica olhando para aquilo. E parece que finalmente ele encontrou uma pessoa. Grande irmão, ela fala. Você consegue me ver? E o Fan Shiu simplesmente ignora ela. E ele continua atravessando as paredes. E agora ele dá de cara com um bicho horrível. Mas ele continua andando como se nada tivesse acontecido. E o bicho ficou olhando para ele sem entender nada. Há pelo menos dezenas de fantasmas trancados por aqui. E ele continua atravessando as paredes e vendo várias criaturas horríveis. Parece que algumas portas da enfermaria estão abertas, e isso possibilita essas coisas estranhas escaparem. Mas felizmente eu consigo me manter calmo diante dessas criaturas nojentas. E tudo isso graças às minhas 18 mortes consecutivas devido à minha esposa. Eu só tenho que agradecer a minha querida esposa. Talvez aqui eu consiga obter algumas informações úteis. E o Fan Shiu encontra alguns papéis falando sobre experimentos de corpos que transformam as pessoas em coisas estranhas. Então as pessoas foram transformadas nessas coisas estranhas. Então aquelas coisas estranhas na enfermaria já foram todas humanas algum dia? Droga, parece que esses papéis são todos ilusórios também. Então não consigo pegá-los para ler.
e algo começa a atravessar o corpo dele, e então ele vai se levantando, e tem um fantasma pendurado no teto bem em cima dele. Ah, então finalmente você veio. Você não gostaria de vir comigo explorar os mistérios da vida? O fantasma fala. Como tem essas pistas no escritório, deve haver outros lugares que têm a resposta para todas essas perguntas, e as respostas devem estar no centro desse hospital psiquiátrico, no gabinete do diretor. Então eu acho que eu tenho que ir direto para Huanglong. Essa parte do hospital psiquiátrico e a área pública coincidia com o escritório de vendas. Não havia ninguém no primeiro andar, então acho que eu vou subir para dar uma olhada. E então ele vai caminhando pelo salão. Parece que não tem nenhum escritório do diretor no primeiro andar, então vamos ir pro segundo andar. E o Fang Xiu vai pro segundo andar e ele acaba escutando duas pessoas conversando. Ali ele chegou. Feng Xiu, como você ousa vir trabalhar? Você já foi demitido. E você sabe disso, não sabe? Parece que não tem nenhum escritório do diretor no segundo andar também. E o Feng Xiu simplesmente ignora eles. E o Zhao Hao, amigo do Feng Xiu, fica olhando pra ele. Ei, Feng Xiu, como você se atreve a me empurrar? O que você vai fazer se eu me rebelar contra você? E quem foi que deixou você ir pro terceiro andar, hein? Eu já te demiti, então saia daqui e não suba as escadas. Zhao Hao, venha comigo e pare ele fala pro amigo do Feng Xiu. E o Feng Xiu começa a andar pelo terceiro andar, e ele acaba encontrando o escritório do diretor. Ei, Feng Xiu, pare aí mesmo, não abra essa porta, o calvo fala. Então o Feng Xiu vai abrindo a porta. Está tudo acabado, o calvo grita lá no fundo. E dentro da sala o Feng Xiu escuta alguém fazendo um som estranho, e parece que lá dentro está acontecendo algo interessante. E a mulher vai fazendo os barulhos diferenciados, e então o Feng Xiu entra na sala e acaba pegando os dois no flagra. Ei, você é algum estúpido? Quem foi que deixou você entrar? O cara fala pro Feng Xiu. E o Feng Xiu pega no braço da mulher, e a mulher fala como ele ousa tocar nela, que é pra deixar ela aí, que isso tá machucando ela. E o cara diz quem foi que deixou o Feng Xiu tocar nela, e fala pro gordão calvo lá ir até ele. E o cara fala pro gordo calvo cortar a mão do Feng Xiu, e o Feng Xiu diz que eles são muito barulhentos. E a mulher fala como é que ele ousa empurrar ela desse jeito. E o Feng Xiu vai direto para a mesa do diretor e encontra alguns papéis antigos. Eu estava certo. E ele começa a rir. Parece que há um grande segredo escondido nesse hospital psiquiátrico. Então ele começa a ler as escrituras. Vocês querem saber a verdade sobre esse mundo? Querem saber o que são essas coisas estranhas? Para você ter chegado até aqui, você deve estar cheio de dúvidas, não é mesmo? Mas não se preocupe, eu deixei tudo no quarto 520, no prédio C. Lá vai estar o que você quer saber. Vai e descubra a verdade. E quando você descobrir, esse também será o momento em que você escolherá seguir o seu coração e aceitar o seu destino. O Zhou Qingfeng deveria ser o diretor desse hospital psiquiátrico. Para quem será que ele escreveu essa carta? Será que ele sabia que eu estava vindo? O prédio C, no quarto 520, certo? E o amigo do Feng Xiu pergunta o que ele está fazendo. E o Feng Xiu pensa que todas as respostas devem estar naquele quarto. Mas de repente dá um apagão no prédio. O que? Será que deu queda de energia na cidade? E o cara manda o Hudai procurar o disjuntor, o carequinha gordo. E o Hudai fala que vai fazer uma ligação agora mesmo. E a mulher diz que tá muito escuro, que ela tá com medo. Nesse lugar, nessa mesma hora. Isso não parece ser um simples apagão. Não, isso não tá certo. E o amigo do Feng Xiu diz que ele tá estranho hoje. E então o Feng Xiu liga a lanterna do celular dele. Mas o que está acontecendo aqui? E ele vai iluminando o caminho. E ele começa a andar pelo aquele salão. E a mulher pergunta onde é que tá o Wang Xiao. Que ela não consegue ver ele, que ela tá com medo. O Wang Xiao é o cara que tava na sala fazendo aquilo com ela. E o Wang Xiao perde o telefone do calvo. E o calvo diz que não tem sinal. E que não vai adiantar nada entregar o celular pra ele. Com os meus status e a minha posição, eu posso ter acesso a mais coisas do que você imagina. E eu estou me referindo sobre os segredos desse mundo. Sem sinal de telefone. E as luzes são escassas. Se eu não estiver enganado, todos esses sinais apontam para uma única coisa. Eu acho que seria muito bom nós entrarmos em... Wang Xiao fala. Então esse é o território dos espíritos, o Feng Xiu fala. E a cena corta para um cara. Mas que droga, logo na hora que eu terminei o relatório, eu nem tive a chance de salvá-lo. Por que a queda de luz foi acontecer logo agora? Eu basicamente perdi o meu tempo. Parece que eu vou ter que fazer hora extra para repor tudo isso. E o calvo aparece e fala para ele parar de reclamar. E diz para ele ligar o disjuntor. E a cena corta para uma escada. O segurança diz que de repente teve uma queda de energia e pergunta se o cara que tá descendo a escada tá bem. E ele diz que tá bem, mas tá com raiva porque vai ter que fazer algumas horas extras para repor o trabalho. E o guarda diz que vai ver o disjuntor. E diz que o tio Zhao está tendo problemas por conta disso. E a cena corta para um escritório. A mulher vai tentando pegar o celular que caiu no chão. O que está acontecendo com o flash do meu celular? Por que ele tá tão fraco hoje? E uma outra pessoa fala se o celular dela não tá sujo e pede para ela limpar para ver. E ela diz que limpou, mas o celular dela não tá funcionando muito bem, parece que tá quebrado. E o pessoal em volta do Feng Xiu fala que os celulares deles estão com um problema e que a lanterna do celular tá bem fraca, e os outros concordam, dizendo a mesma coisa. E o Feng Xiu fica olhando pro celular dele,
e ele diz que o flash do celular dele tá fraco também. E o Fan Shiu fala sobre eles estarem em uma área das coisas estranhas, se referindo aos fantasmas. E a mulher pergunta o que ele quer dizer com a área das coisas estranhas. E o cara diz que a área das coisas estranhas deve ser sobre fantasmas. E ela fala como é que pode existir fantasma nesse mundo. E ela diz que tudo isso deve ser algum engano. E fala que isso é muito assustador e pergunta se ela vai morrer. Ei, todos vocês, calem a boca. Agora todos vocês têm que ficar em silêncio. O que eu vou dizer agora é muito importante. E está relacionado com a possibilidade de nós sobrevivermos. E todo mundo para e fica olhando para ele em silêncio. Então ele começa a respirar fundo, simplificando, há coisas estranhas nesse mundo. E isso é chamado de reino estranho. E é o reino das coisas estranhas, o que pode ser entendido como um espaço e dimensões diferentes. Onde nós estamos agora é o mundo dos fantasmas. E todo mundo fica olhando para ele em silêncio. Cadê o segurança Zhao? Por que ele não voltou ainda? Ele saiu para poder ver o disjuntor, mas ele ainda não voltou. Isso já faz uns 3 minutos, e o cara fala que no mundo dos estranhos, pessoas comuns têm que tomar muito cuidado, porque se elas violarem as leis dos fantasmas, ela pode acabar ativando algum requerimento que faça os fantasmas atacarem ela. Caso contrário, se você não tomar cuidado, não é diferente de buscar a própria morte. Então, Sr. Wang, o que vamos fazer agora? O careca fala. O que temos que fazer agora é encontrar uma maneira de sair desse maldito reino dos fantasmas. E se isso não acontecer, todos nós vamos ser mortos por os fantasmas. E o Fan Shiu acaba percebendo algo. Esse sentimento familiar, eu não posso estar errado. E ele vai olhando em volta da sala. Parece que um fantasma apareceu novamente. Ei, Fan Shiu, que bobagem você está falando? Onde é que está o fantasma? Sim, cadê o fantasma que você está falando? E o fantasma acaba pegando a mulher que estava lá atrás. E os caras falam que o Fan Shiu fica assustando as pessoas. E perguntam onde é que está o fantasma. E o Fan Shiu fica em silêncio. E então ele diz que a Wang Shaolin morreu. E a amiga da Wang Shaolin fica surpresa com o que ele diz. Que bobagem você está falando? A Wang Shaolin está obviamente no meu lado. Mas o que? Shaolin? Cadê ela? Ela estava aqui agora mesmo. Ela sumiu sem fazer nenhum barulho. Wang Shaolin, fala alguma coisa. O que? A Shaolin realmente desapareceu? Será que o fantasma realmente apareceu e pegou ela? E o cara pergunta se o Fan Shiu conseguiu ver como era o fantasma. Não, a minha linha de visão estava bloqueada, então não consegui ver nenhum fantasma. Eu só vi a Shaolin desaparecendo. Ei, Fan Shiu, seus colegas de trabalho desapareceram. Por que você está tão calmo? E o outro cara pergunta se o Fan Shiu também não é um fantasma. Então o Sr. Wang fala que o Fan Shiu não parece ter medo de fantasma e pergunta se ele é um mestre espiritual. Mestre espiritual? Eu não sei o que é isso. E o Sr. Wang pensa que o Fan Shiu, apesar de ficar calmo diante desses fantasmas, ele não sabe o que é um mestre espiritual. Qual será a verdadeira identidade dele? Então o Wang fala que o mestre espiritual é a pessoa que pode controlar a sua própria espiritualidade. E ele diz que o primo dele é um mestre espiritual também. E que atualmente a melhor maneira de resolver essa situação é se alguém pudesse se tornar um mestre espiritual. Então, o mestre espiritual é treinado no reino dos fantasmas? Como é que eu posso fazer isso? O que? Nessa situação, o Fan Shiu, ele pode realmente ter um julgamento tão aguçado? Talvez ele possa ser a nossa fuga do reino dos fantasmas. Bom, meu primo disse que se você quiser se tornar um mestre espiritual, você deve adquirir os poderes dos fantasmas. Mas para isso, 2 condições precisam ser atendidas ao mesmo tempo. E uma delas é vivenciar o batismo do grande terror entre a vida e a morte, estimulando flutuações na alma. E a segunda é entrar em contato com um fantasma e deixar que o poder dele invada a sua alma. Mas você precisa tomar cuidado com isso. O poder dos fantasmas é como um pedaço de pano ensanguentado. Enquanto você limpa uma pérola brilhante, é inevitável que você acabe manchando ela. Ou seja, é inevitável que manche o seu coração e extinga a sua alma. E no fim, todo o sangue vai manchar a pérola. E o Fan Shiu fica pensando no que o cara diz. E ele começa a refletir um pouco. E então ele olha para as mãos dele. Por conta que eu volto no tempo assim que eu morro, eu nunca entrei em contato com um fantasma de verdade, seja com a minha esposa ou com os fantasmas na rua, enquanto eu não correspondo a eles, ou seja, enquanto eu não dou atenção a eles, eles são apenas ilusões de outra dimensão, e isso com certeza não é contato com eles de forma alguma. Os fantasmas se escondem na escuridão, e eles podem aparecer no mundo real, eles podem matar as pessoas mesmo sem as pessoas verem eles. Então, contanto que eu tenha contato com esses monstros, eu poderia adquirir a habilidade de destruí-los? Parece que eu entendi, isso é bem interessante. Mas então Fan Shiu para pensar um pouco, e ele começa a lembrar da linda esposa dele, e enquanto lembra da esposa dele, ele diz que com certeza quer se tornar um mestre espiritual. Mas então ele escuta pessoas gritando, mais um desapareceu, mais um desapareceu. Se acalme, quem foi que desapareceu? O pessoal pergunta. Foi o Zhang Liang, ele estava comigo agora há pouco, o Zhang Liang desapareceu. E o Wang começa a ficar puto com aquela situação. Calem a boca, vocês querem atrair mais fantasmas? E então aquela mulher que ele estava pegando dentro da sala aparece de junto dele.
E ela pergunta pro Wang o que ela deve fazer, que ela também não quer desaparecer como aquelas pessoas. E o Wang fala quem diabos é ela, o cara é sacana, hein? E então o Fan Xiu começa a falar e o pessoal vai olhando pra ele. Há 2 minutos atrás, o intervalo entre os desaparecimentos é de 2 a 3 minutos. Para ser mais preciso, deve ser 2 minutos para as mulheres e 3 minutos para os homens. Apenas 3 minutos depois que o segurança Zhao desapareceu, a Wang Xiaoli desapareceu também. E 2 minutos depois da Xiaoli desaparecer, o Jiang Liang desapareceu também. Se a minha dedução estiver correta, 3 minutos depois do desaparecimento do Jiang Liang, outra pessoa vai acabar desaparecendo. E o pessoal fica em choque. Então o Fan Xiu vai andando. Grande irmão Xiu, pra onde você está indo? Você não pode ficar sozinho, senão você vai morrer. É claro que eu vou procurar uma saída. Se ficarmos aqui, todo mundo vai morrer. E então o Sr. Wang diz para ele parar ali mesmo e pergunta se o Fan Xiu é surdo, que ele diz que ninguém pode sair assim à vontade. E o Fan Xiu diz que só restam 8 pessoas ali e que, de acordo com a teoria dele, de que uma pessoa vai desaparecer a cada 2 ou 3 minutos, todo mundo que tá ali vai acabar morrendo em cerca de 20 minutos. Então é melhor ele arriscar e procurar uma saída. E o Wang diz que ele é só uma pessoa comum e que ele não sabe de nada. Mas então o Wang fica em silêncio e o Fan Xiu fica olhando pra ele. Se você dizer mais uma palavra, eu vou te matar primeiro antes dos fantasmas conseguirem fazer isso. E então o Fan Xiu sai pra investigar a situação com o amigo dele, grande irmão Xiu. Isso não tá certo, por que nós não verificamos as escadas primeiro? E o Fan Xiu fala pra ele ficar quieto. Mas essa luz que tá vindo desse corredor, por que ela é semelhante ao do hospital psiquiátrico? Isso poderia ser... Então o Fan Xiu vai correndo na direção da luz e ele acaba percebendo algo na frente dele e ele vê algumas macas meladas de sangue, mas esse é o hospital psiquiátrico de Qinshan e o amigo dele morrendo de medo pergunta se isso é uma alucinação. Grande irmão, onde nós estamos? Nós não deveríamos estar na empresa? Esse lugar parece um hospital de filme de terror. E o Fan Xiu pergunta se ele consegue ver o hospital também e ele diz que com certeza ele consegue e que é um lugar bem assustador. Então o Fan Xiu começa a olhar para aquele lugar e ele vai passando a mão na parede. É realmente isso. Os hospitais psiquiátricos de hoje têm sobreposição especial com a realidade. Parece que eu consigo tocar e eu não atravesso a parede. É tão física quanto aqueles fantasmas. Não me admira que eu tenha visto o hospital psiquiátrico no departamento de vendas antes. É como se o departamento de vendas fosse engolido pelo hospital psiquiátrico. E o pior é que nós já estamos dentro disso. Então esse é o chamado reino misterioso. Caramba, mas o que é isso? O amigo dele fala. Essas são as roupas dos nossos colegas de trabalho. Tem a roupa do segurança Zhang e da Wang Xiaoli. Os nossos colegas de trabalho têm boas características físicas e também o formato do corpo, ou seja, a quantidade de carne no corpo que eles têm, comparado com as carnes do corpo dos homens. Parece que as mulheres têm menos carnes comparada dos homens. Então leva cerca de 3 minutos para o homem ser devorado e leva apenas 2 minutos para a mulher ser comida. Então a diferença de um homem para a mulher é de 1 minuto. Então eles foram todos comidos pelos fantasmas? E o Fan Xiu diz que o Jiang Liang acabou de ser levado pelo fantasma, então eles têm mais algum tempo sobrando. Então o fantasma está devorando o Jiang Liang em algum lugar agora? Parece que a maioria dos fantasmas estão trancados na enfermaria. Embora algumas portas da enfermaria estejam abertas, parece que o fantasma dentro da enfermaria escapou. Mas eu ainda não vi nenhum em um hospital psiquiátrico imaginário antes. Os cortes das roupas parecem muito lisos. Obviamente foi causado por algum tipo de lâmina afiada. Peraí, isso só pode ser aquele fantasma que eu conheci antes. Porque aquele fantasma é um médico, então ele não precisa ficar confinado como um paciente em um quarto. Peraí, parando pra pensar nisso, ela consegue se mover livremente. Aquela médica fantasma,